Fala galerinha ligada no Mesa de Bar, aqui quem fala é o Thiagão, mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham passado bem o feriado de carnaval, que tenham aproveitado. Estou aqui hoje, de uma forma diferente, como vocês devem estar percebendo, para falar de um assunto um pouco sério, um assunto que eu tenho uma opinião que talvez divirja de muitas pessoas, e isso que é o legal, eu quero saber também a opinião de vocês. Então hoje eu vim falar especialmente para vocês sobre quando devemos demitir um técnico. Então, galerinha, esse assunto é um pouco polêmico, né? Eu tenho uma opinião formada, porém, é uma coisa que eu já vou adiantar pra vocês. Cada caso é um caso, porém, eu acho que a gente tem que trabalhar com algumas regrinhas, tá? Bom, hoje tivemos uma reunião, na CBF, no qual os representantes dos clubes participaram, para falar de algumas mudanças para o Campeonato Brasileiro de 2020, tá? Para entrar só no nosso tema, eles não definiram que devem ter um limite de técnicos para os clubes da Série A. Então, ou seja, aquela ideia de talvez a gente limitar o número de técnicos que dirijam um clube da Série A para esse ano não irá acontecer. E pegando o gancho nisso, no que eu tinha abordado com vocês, quando a gente deve demitir um técnico, tá? Então, ontem, o Atlético Mineiro, o nosso galo da massa, foi eliminado da Copa do Brasil, E isso custou a demissão do seu treinador, que também havia se eliminado da Sul-Americana, Então resta pro Galo apenas o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série A, Então o seu rival, o Cruzeiro, que está na Série B esse ano, tem até condições de conquistar mais títulos, O da Série B, o Cruzeiro ainda está dentro da Copa do Brasil, e também o Campeonato Estadual que está rolando aí, o Campeonato Mineiro. Bom, quando se deve demitir um técnico para você, Thiagão? Diz aí pra gente o que você acha. Bom, seguinte, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que os clubes, eles não têm planejamento, infelizmente. Eles não escolhem um treinador por uma convicção de um trabalho. Eles escolhem um treinador que talvez esteja mais apto no mercado, mais acessível e que a torcida não vai reclamar tanto, E aí o que acontece? A gente às vezes esquece, A gente, quando eu digo os nossos torcedores, esquecemos que as diretorias não escolhem por convicção um trabalho, Mas eu acredito que isso já é o primeiro erro, é o primeiro fato. Você colocar como treinador de um time, uma pessoa que você talvez não tenha confiança, talvez não entenda, que talvez o trabalho que ele pode aplicar não tem nada a ver com a história do clube. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo como o Santos, Você colocar um time que seja defensivo contra o Santos não é um time que a torcida irá gostar. É óbvio. Se, por exemplo, seu elenco tiver jogadores com características que você possa montar um time que a sua fortaleza seja seu sistema defensivo, a torcida ela tem que ser compreensível, Nós, torcedores, temos que ser compreensível com o elenco, com o técnico que está apto no mercado. Porém, de qualquer forma, para tomar uma decisão dessa, ela tem que ser uma decisão muito bem planejada. Porque a gente sabe que, por exemplo, os torcedores do Santos não vão gostar, porque é um time que, historicamente, é conhecido por ser um time ofensivo, certo? Então, esse é um dos detalhes que precisa ser feito. Então, antes de tudo, Antes de tudo isso, eu vou falar uma coisa que talvez, não sei se todos, em todos os debates de jornais esportivos, as pessoas falam, que é você olhar primeiro para a sua base. Então, o que acontece? Eu vou pegar o caso do Barcelona. Por que alguns jogadores dão certo lá na Europa e aqui no Brasil, a nossa base, a gente não consegue ter, Então, imagina, por exemplo, eu vou pegar como exemplo outro clube paulista, Eu vou pegar o Corinthians, O Corinthians, quando você vai olhar os jogadores da base, quando você vai olhar o esquema ofensivo do Corinthians, porque eu estou dizendo era, porque eu já vou abordar sobre o Thiago Nunes, era totalmente diferente do time principal. Então, por exemplo, você joga no 4-3-3, você joga com pontas ofensivos, você tem um volante que gosta de sair com a bola, e esse é seu time da base. Então você vem com sub-11, 13, 15, 17, enfim. Aí quando o cara chega na base, ele é obrigado a mudar o seu estilo de jogo. Ele tem que se adaptar ao esquema que o treinador está lá, do time principal. Então, como a gente tem uma continuidade de talentos? Não tem, a gente perde, tem uma ruptura no meio desse caminho, E essa ruptura acontece que às vezes o jogador não dá certo, o jogador é queimado, enfim. Às vezes realmente, mesmo com talvez o esquema tático padrão do time principal sendo transferido para as categorias de base, talvez o jogador não desse certo. Porém, esse é o primeiro princípio, Você tem uma base que ela vai jogar de forma parecida com o seu time principal. Então você tem que fazer todo um modelo no qual o seu técnico principal possa olhar para as categorias de base e começar a enxergar os jogadores, futuras promessas, que podem vir a ser utilizados no time principal,
e hoje, por exemplo, os times não olham tanto para isso, né? Então esse aí é um dos pontos. Bom, para um vídeo não ficar tão longo, né, e eu conseguir chegar no que eu quero dizer para vocês, é assim, quando a gente deve demitir um técnico. Então eu vou dar aqui duas situações de exemplo. Talvez eu possa e queira aqui ficar falando meia hora, mas talvez vocês não vão estar interessados em meia hora. Talvez quem ama futebol, poxa, queira ouvir a minha opinião, queira ouvir a minha análise, talvez concorde ou discorde, vai ver o vídeo até o final. Espero que todos, né, porque eu faço com muito carinho o vídeo para vocês. Bom, e vamos colocar uma situação hipotética, né? O se não existe no futebol. O seu time, né, passou o ano inteiro, foi eliminado, ou enfim, conquistou títulos, não sei. Chega próximo às rodadas finais do Campeonato Brasileiro, né, da Série A. Ele está próximo de cair, ele está começando a ter um mau rendimento. O que você faz, né? Você pode demitir o treinador? Então, nessa situação específica, eu não estou dizendo que tem que demitir. É uma situação no qual o clube ele pode, sabe, fazer uma mudança totalmente estrutural nas suas finanças para o próximo ano, caso ele caia. Né? Então os clubes eles divulgam os balanços, né, do ano anterior e projetam um ano inteiro. Então, por exemplo, o Galo projetou talvez chegar até uma competição, até uma fase, perdão, da Copa do Brasil para ter um ganho financeiro que não vai ter mais, enfim. Então imagina que seu time está lá na 32ª rodada, né, está dentro da zona de rebaixamento, 4 pontos para sair, o time vem de 10 rodadas sem vencer, 5 rodadas sem vencer, ou vem de 3 tropeços seguidos em casa, algo do tipo, para times que estão lutando contra o rebaixamento, né? E por mais que você tenha confiado talvez no trabalho do técnico, já é outubro, né? E você não pode perder o ano, né? E aí você talvez tenha que fazer alguma mudança, né? Não dá para você demitir 30 pessoas e contratar 30 pessoas, até porque o regulamento não permite, né? Os clubes têm até o dia 14 de agosto desse ano, né, segundo a CBF comunicou hoje, para inscrever 40 atletas e até 11 de setembro para fazer algumas trocas, né? Então o que acontece? Você não pode demitir um plantel de 30, tem multa de jogadores, é mais fácil sempre achar um culpado, né? E às vezes o culpado é quem? O treinador. Então, nesses casos, até que é plausível a demissão de um treinador, porque já está no final da temporada. Você precisa garantir que seu clube não caia, não só pela chacota do rival, mas sim porque você projetou todo um ano, você projetou chegar numa posição X no Campeonato Brasileiro, e você precisa salvar esse ano e não pode comprometer suas finanças. Então, essas demissões são até plausíveis, né? Aquele treinador que vai chegar para apagar um incêndio. Agora, você quer ver o que deixa o Thiagão chateado, bravo e pistola? No começo da temporada, né, o que eu mais escuto é que os estaduais devem acabar. Bom, eu e os meninos fizemos um vídeo incrível dos estaduais, porém o meu celular boicotou a gente, né? Fizemos um vídeo de 30 minutos abordando sobre os estaduais ou não. Eu sou sou totalmente a favor, né, dos estaduais. A gente estava explicando no vídeo uma solução para os estaduais, enfim. Mas tem muita gente que é contra, diz que não vale nada, né? Quando o rival ganha, a gente fala assim, ganhou o Paulistinha, ganhou o Carioquinha, né? Quando a gente ganha, a gente quer enaltecer, enfim, né? Os estaduais, querendo ou não, eles estão aí, né? Eles são presentes. Então, eu acredito que desde o momento que você diga que talvez não seja um campeonato que não vai te dar tanto dinheiro, não vai te levar a nenhuma competição internacional, enfim, nenhuma qualificação, né? Como você pode, né, cobrar de um técnico novo, e aí eu vou de novo ter que usar o exemplo do Corinthians, porque eu quero muito dizer isso, porque muitos torcedores do Corinthians estão revoltados, enfim, estão me deixando bem bravos, né? Não sei o caso do Dudamel, né, infelizmente, são 2 eliminações consecutivas, então é um caso que depois eu vou explicar, mas primeiro eu vou falar do Corinthians porque foi uma mudança de estilo de jogo e isso leva tempo, e aí eu quero que o caso do Corinthians, talvez se o Corinthians conseguir manter o Thiago Nunes, enfim, pra gente conseguir entender, né, quando devemos demitir um técnico ou não. Então, se o estadual não vale nada, né? Porque você, torcedor, eu entendo, óbvio, não é legal você perder pro rival, não é legal você perder para um time pequeno, não é legal seu time não se classificar porque isso vai virar motivo de chacota. Também tem a questão de dinheiro, tem a questão de evolução do time. Eu entendo. Mas se o estadual não vale nada, né? Por que você vai cobrar do seu técnico como se fosse uma Libertadores, fosse uma final de Copa do Brasil, sabe? É uma pressão, assim, desnecessária às vezes, né? E aí eu vou pegar o caso do Corinthians, porque eu tenho muitos amigos corintianos, né? Acredito que tantos amigos corintianos quanto amigos palmeirenses, acho que são os maiores que eu tô ali em contato, né? Tem os São Paulinos, mas os São Paulinos ultimamente, infelizmente, né? O nosso tricolor paulista não está rendendo bons frutos, mas é um dos maiores clubes do país, enfim.
O nosso estadual aqui de São Paulo, ele é muito forte, né? Então, ele permite que as equipes do interior, né, equipes de menores expressão ou até com menores investimentos, vençam os clubes grandes, né? O Trio de Ferro mais o Santos, né? Vençam os clubes grandes, né? Até dentro dos seus domínios, né? Então, o que acontece? Eu acredito que a gente tem que pegar e parar e pensar e ser sensato, né? A gente tem que deixar um pouco a paixão de lado e começar a olhar e analisar. Né? Eu vou pegar o caso do Corinthians, né? O Corinthians ele caiu em 2007, né? Então ele trouxe o Mano Menezes para 2008. O Corinthians de 2008 até 2018, né? Ele emplacou a maioria dos seus técnicos, no qual o seu time era conhecido por ser organizado, era o primeiro ponto, e ser um time muito sólido defensivamente, né? Não era um time que fazia muitos gols, não era um time que trocava tantos passes, embora que, vou colocar ressalva, senão o Corinthians não vai ficar bravo, vai falar assim, você não estudou para falar do meu time. Calma. Né? A gente tem o Corinthians de 2015, né, com o Tite, enfim, no Campeonato Brasileiro, que era um time bem organizado e buscava realmente o ataque. Né? A gente tem o Corinthians trazendo o Adilson Batista depois que a seleção levou o Mano Menezes, né? Mano Menezes deixou o Corinthians em primeiro lugar brasileiro, traz o Adilson Batista, né, que tinha um futebol até que ofensivo no Cruzeiro, porém acabou não dando certo, né? Enfim, a gente teve um ciclo muito grande de poucos treinadores, isso é um ponto positivo para você entender, né? Então, o corintiano aí pode deixar registrado nos comentários quantos títulos e quanto eles estão felizes por essa era, né? De ganhar 3 brasileiros, ganhar paulistas, enfim, Libertadores Mundial, por conta de manter técnicos a longo prazo, né? Não ficar demitindo demasiadamente os seus técnicos, né? Então, o que acontece? Ele teve um estilo muito parecido, é óbvio que em alguns momentos tem suas diferenças, porém, trazendo o Thiago Nunes, né, que é um técnico promissor, né, que fez o Atlético jogar bem, e aí eu vou usar o Atlético muito como meu exemplo para defender a minha tese, que o Atlético, campeão da Copa do Brasil, nas últimas rodadas do Brasileirão, fim de temporada, mais 50 jogos jogados, estava voando, porque teve um trabalho no qual, né, eu também tem outra discussão, que o Atlético Paranaense lá, eles jogam com o Sub-23 para disputar o estadual, né? Enfim, e aí tem um tempo maior para preparar o time, você vê que o time estava voando nas últimas rodadas, no qual o time já estava classificado para a Libertadores, o máximo que ele queria era uma posição maior para conquistar um pouco mais de dinheiro no Campeonato Brasileiro. Mas o time estava rendendo, né? Então a gente termina o Campeonato Brasileiro, né? Na minha opinião, obviamente, né? Tem que respeitar as opiniões. O Flamengo, enfim, dispensa para mim comentários. Falar do Mengão enfim... É muito fácil, falar do Liverpool hoje, então hoje o Flamengo e o Liverpool, qualquer uma pessoa que vem aqui em frente à câmera falar, fica muito mais fácil. Mas o Flamengo e o Atlético, para mim, terminaram com os melhores times da temporada. Não foram os melhores times, mas eles terminaram jogando o melhor futebol da temporada do futebol brasileiro. E aí é que tá, né? O Thiago Nunes, ele traz um estilo diferente, né? E aí isso leva um tempo, né? Então você imagina quase 10, 11 anos, né, de um time totalmente diferente no qual, né, no estilo de jogo totalmente diferente no qual ele está tentando implantar, né? Então, assim, seja o Thiago Nunes, seja qualquer treinador, por exemplo, se o São Paulo tivesse vindo para o Verdão em 2020, né? O São Paulo tem um estilo totalmente diferente do Mano Menezes ou o Felipão, que o Felipão foi o último técnico assim mais vitorioso, né? Que ganhou brasileiro, enfim, Copa do Brasil pelo Palmeiras. Tem um estilo totalmente diferente do São Paulo, né? Então acredito que tem que dar tempo, né? Quando a gente tem essa mudança, né? Mas aí também não adianta nada, né? A gente dá tempo para o técnico e também não cobrar, né, algumas coisas. Eu acredito que assim, não é porque o técnico chegou, o Thiagão acha que tem que ficar 6 meses numa bolha, que não pode criticar, ele é intocável. Não é isso. Né? A gente tem que pegar, a gente tem que criticar, mas a gente tem que ver os pontos e dar o tempo, né? Dar o tempo para que o trabalho ele seja, né, efetivo, né? Agora, no caso do Atlético Mineiro, né, 2 eliminações que complicam o clube dentro da temporada, aí, né, a diretoria precisa fazer algo porque os torcedores pedem. E aí a diretoria do Galo, né, no final da noite de ontem para a madrugada, demitiu o treinador, o gerente de futebol e o diretor de futebol, né? Então mandou toda a parte ali dos líderes do futebol do Galo, mandou embora, né? E ainda tem o Campeonato Estadual e tem o Campeonato Brasileiro da Série A, como eu disse, para o Galo disputar esse ano. Bom, então, a conclusão é, em que momento, né, devemos demitir um técnico, né? Não existe uma regrinha, né? A gente tem que avaliar, né? Lembrando que os clubes não fazem planejamento. São poucos os clubes que olham para aquele técnico e falam assim, ó, eu vou te dar a carta branca para você implantar seu estilo de jogo, eu vou te segurar se caso tiver alguma derrota. É óbvio que a gente vai conversando, porque a pressão da torcida, ela é forte, principalmente em clubes grandes, em clubes de massa, como o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? O Vasco, são clubes de massa, são torcidas assim que cobram,
né? Então é um pouco complicado, ainda mais quando seu rival ele começa a ter sucesso e você não, né? Aí o incômodo ele fica maior. Porém, né, eu acredito que quando você contrata um técnico, né, e pensando que ele vai te dar, né, um jogo competitivo, e aí jogo competitivo, entendam, por favor, igual quando eu falo de futebol bonito. Futebol bonito não é 7-5 para mim. Para mim, um time que faz 3 gols e toma um gol e faz 2 faltas, isso é um maravilhoso futebol. Né? Você fazer mais gols do que faltas, né? Você apenas sofrer um gol, isso para mim é um futebol bonito. Né? Eu sei que 7 gols é óbvio, o futebol ele é o gol. Sem o gol não tem graça. Se for para ser 0-0, ninguém gosta de 0-0. Mas se for um 0-0 talvez bem jogado, que os clubes buscaram, né, atacar, é bem melhor do que talvez 1-1, que foram 2 gols de 2 bolas paradas por erro da defesa, né? Então assim, o futebol bonito, ele é relativo. O futebol competitivo não. O futebol competitivo ele tem uma regra. A competição é o quê? O seu time se propõe a fazer um estilo de jogo e ele propõe dificuldades ao adversário. Então, ou seja, se o seu time vai marcar pressão lá na frente, se o seu time tem goleadores como o Gabigol, Bruno Henrique, beleza. Ou se o seu time tem volantes como Felipe Melo, enfim, tem zagueiros bons como Jeromel e Kahneman, por exemplo, e seu estilo de jogo é defender, beleza. Desde que você seja competitivo e que você sempre esteja ganhando ou próximo de ganhar pelo seu jogo e não, né, por caprichos do futebol, porque como disse o grande Muricy, a bola ela pune. Às vezes o time que vai lá, massacra, etc e tal, não é aquele que sai vencedor. Um exemplo, né? O torcedor do Peixe, né? Pode concordar comigo. O Santos ele merecia estar na final do Paulista de 2019 pelo que jogou na segunda partida e pelo que o Corinthians abdicou de jogar. Mas, né, por conta do agregado, por conta dos pênaltis, da situação que é o futebol, né, o Santos massacrou, não conseguiu fazer mais que um gol, a partida foi para os pênaltis e infelizmente, ou felizmente, né, porque o torcedor do Corinthians, se eu falar que infelizmente, vai falar assim, pô, você é santista, você tava torcendo. Não, mas acontece dessas coisas no futebol e é o que eu digo. Não adianta você falar assim pra mim, então se eu der tempo e o cara não ganhar nada, e aí, o que eu faço? Eu perdi uma temporada? Não. Você tem que ter convicção no trabalho. Então você vai sempre olhando o que ele tá fazendo nos treinamentos. Como que está o gerenciamento dele com o grupo, isso é totalmente importante. Os jogadores estão satisfeitos, os jogadores estão comprando a vontade do técnico. Então, assim, eu acho muito feio, né? É muito fácil você pegar, apanhar de 5-0 pro rival, vou demitir o Zezinho, né? Então, assim, é muito fácil, né, para os dirigentes fazer isso, né? Ó, falar para o torcedor, olha, eu fiz a minha parte. Né? Então, assim, tem que ter uma convicção, né? Então, na hora de você demitir, na hora de você contratar, mas principalmente na hora de você demitir, veja como tá em relação ao elenco, né? Será que não tem alguém fazendo corpo mole? Porque, assim, né, o treinador, ele escala, mas não é ele que erra pênalti, não é ele que erra um gol embaixo da trave, não é ele, né? Então, ele manda o time fazer toda a triangulação na hora da finalização. Bom, o centroavante joga por cima do gol. A culpa é do treinador? Eu acredito que não. Bom, essa discussão é polêmica, tá? Talvez que o vídeo ficou muito grande. Mas era um pouco da discussão que eu queria fomentar com vocês. Eu amaria ver vocês comentando comigo nos comentários aí do YouTube. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Beijo no coração. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like, compartilha com os amigos. É isso aí. Beijo no coração de vocês. Tchau! Fui! Galerinha, já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo pra me retratar. Porque todo vídeo que eu faço, né, eu volto e falo assim, chega, não vai mais falar né. Peço desculpas porque eu falei inúmeros né e então durante o vídeo. Vou me reeducar. Beleza? É isso. Quero que vocês comentem. Quero que vocês aflorem a discussão com os amigos de vocês. É importante. Em que momento devemos demitir um técnico? É importante que a gente entenda quando devemos demitir. Já ia ser mais um né. Você viu que eu parei e fiquei quietinho ali pra minha cara e falei assim, não vai ser. Beleza? Obrigado de verdade pra quem ficou até o final do vídeo. Amo vocês. Fui!